Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 15 de março de 2026, hoje é domingo. Hoje nós estamos no nosso 19º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Valorize e proteja a sua unção. O texto base vai estar em Eclesiastes, capítulo 10, no versículo 1. Irmãs, hoje é um dia que todas nós vamos à casa do Senhor, né? A palavra de Deus diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não sei vocês, mas eu amo estar na casa do Senhor. É muito bom a gente louvar o Senhor, ter comunhão, nos encher da palavra. E eu desejo que vocês tenham um domingo abençoado, de descanso, em família, e que vocês desfrutem quando estiverem na igreja de vocês, na casa do Senhor. Então vamos para o tema do dia. Depois que nós já entendemos do que a gente vem falando, né? O valor do vaso, eh, o valor do que ele carrega, que são tesouros da parte do Senhor, que é a água, que é a palavra, o vinho, o óleo, né? E quando nós falamos de óleo, o que esse óleo te remete? Quando a gente fala de óleo na palavra, automaticamente o que vem na sua cabeça, né? Na minha vem unção, né? Porque o óleo ele era usado para ungir rei, sacerdote, profeta, e Deus nos encheu tem nos enchido, né, irmãs, de grandes tesouros, da água, como eu disse, que é a palavra, o vinho, que é a alegria, que é o sangue de Jesus que nos purifica, e o óleo, que é a unção. E então nós viemos falando é, sobre tudo isso. Ontem eu falei, né, da gente trocar os nossos vasos para que Deus nos enchesse, mas hoje eu quero falar desse óleo, lá, voltando um pouquinho lá na palavra da viúva, que teve esse milagre na vida dela, né? Através daquela botija de azeite, ela teve vários, vários vasos cheios. E, esse óleo é a unção. Então, ele nos chamou, nos limpou e nos encheu. E a unção tem alguns aprendizados, assim, que, não sei vocês, mas a palavra do Senhor ela é uma palavra, ela é rema. Ela entra no nosso espírito como uma espada, muitas vezes, e ela fica ali. E tem algumas palavras, alguns ensinamentos que eu aprendi durante anos aí, que ficou de tal forma que eu cuido desse ensinamento com muito carinho, e é isso que eu quero passar para vocês hoje. E uma delas é valorizar, proteger a unção, e a outra é que a unção do Senhor nos capacita todas as coisas. Não deixei aqui o versículo, mas está em Tiago, que a unção de Deus nos ensina todas as coisas. Então, o dia que a gente aprender a valorizar a unção, a proteger aquilo que Deus tem nos dado. E eu não falo de uma unção, eh, eu tenho uma unção pastoral, eu tenho uma unção ministerial, um grande chamado. Unção, irmãs, é tudo que Deus vai nos entregando. Deus vai nos entregando. Uma palavra tem unção, um conselho tem unção, uma oração que alguém fez para você pode ter unção, uma palavra profética verdadeira, genuína, carrega unção. Um lugar que você vai, que você está com irmãos, genuíno, verdadeiro, uma comunhão que você tem de encontros de pessoas que amam o Senhor, tem unção. Unção, ela expande, não é só eh, o grande chamado, não é isso só, não é mesmo. Muito pelo contrário, né? O azeite, ele era usado para isso, ele era usado para ungir reis, sacerdote, profetas. O azeite, ele é usado para selar o seu chamado. Mas essa unção, ela tem na vida de todos nós, que nos expomos à presença do Senhor. Então, deixa eu ler Eclesiastes capítulo 10, versículo 1, fala assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar o mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estutícia. Então, esse é um dos ensinamentos que, quando eu aprendi e ouvi, falei, isso é sério. Isso aqui é importante, tudo é importante, mas isso aqui é essencial. Isso aqui nós temos que. Olha, a mosca morta, uma mosca, uma coisinha pequena. Então, eu quero que você imagine seu vaso,
né? Você recebeu o milagre, seu vaso está limpo, está cheio de azeite, aquele azeite lindo, brilhoso, cheiroso, né? Aquele azeite puro, coisa boa, coisa fina, porque Deus é Deus de coisa fina, coisa boa. Mas uma mosquinha que voar, que sobrevoar ali, que cair ali, ela pode estragar todo o seu unguento, todo o seu azeite. E ela pode estragar e também, ao mesmo tempo, fala que um pouco de tolice, um pouco de imprudência para a sabedoria e para a honra, assim como é para a sabedoria e para a honra, pode estragar toda uma pessoa sábia, um pouquinho de estupidez, né? Vamos ler também, que eu quero ler, antes de continuar aqui, vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 6 e 7. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência seja de Deus, do poder de Deus, e não de nós mesmos. Então, ou seja, aquilo que eu falei, Deus resplandeceu a luz em nós, nos ilumina o nosso conhecimento, nosso entendimento através de Cristo, e, e nós temos esse tesouro no vaso de barro. Que tesouro? A excelência da graça, do poder de Deus em nós, em nós. Então, tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Outra coisa, então, o azeite que contém nesse vaso que Deus nos entregou precisa ser guardado, protegido, valorizado. Nós precisamos valorizar, porque às vezes nós recebemos algo e daqui a pouco a gente já esqueceu, porque, como eu disse, nós somos um povo dá, né? Me dá, eu preciso, eu quero. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa e às vezes a gente não valoriza aquilo que Deus já nos entregou. E aí, nesse dia, eu estou falando da unção. E só tem reserva de azeite quem valoriza. Só tem reserva de azeite quem valoriza a unção. Quando a gente fala ali das virgens, vamos lá ler sobre a parábola das virgens. A última caminhada que eu fiz, eu creio que eu falei muito disso, porque não, tenho certeza, o que vai nos preservar, o que vai nos ajudar, o que vai nos livrar nesses dias tão difíceis é a reserva do azeite. Então vamos ler a parábola das 10 virgens para a gente entender um pouco aqui. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécia e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram as vasilhas de azeite. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis aí o noivo! Saiu-lhe ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram à prudente: Dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem, comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Olha, essas virgens, né, eram todas iguais, irmãs. Olhando aos olhos assim, né? Então coloca as 10 juntas no início da caminhada, tá todo mundo igual. São virgens, né? Estão esperando o noivo,
estão juntas ali, tendo comunhão, estão juntas, as suas lâmpadas estão acesas, mas o que faz a diferença, no final é a reserva de azeite. É a reserva. Então, as cinco que foram consideradas aqui prudente, eram as que tinham reserva. E só tem reserva quem valoriza. Se você não valorizar a unção, se você não entender o valor daquilo que Deus tem te entregado, e se você não proteger, não tem como ter reserva. Quem sabe a importância do óleo tem luz, porque a nossa luz é sustentada pelo azeite. Essa lâmpada que eu tenho falado, ela não é uma lâmpada elétrica, né? Nós temos que estar conectada à fonte, a fonte de luz, que é Deus, a fonte do azeite, a fonte de tudo, da unção, mas é uma lâmpada movida a azeite. Então, o que acontece? A unção hoje em dia, infelizmente, ela tem sido símbolo de glamour, de status, de dinheiro, de reconhecimento. Sabe, nós estamos vivendo um tempo que é isso que representa quem tem um chamado, quem tem uma unção. Representa status, né? Mas nós vamos prestar conta de como nós estamos administrando, compartilhando essa unção. Lembra ali daquela mulher. Ela recebe aquela multiplicação do azeite, né? E eu até falei que a venda ali é uma administração. Ali está uma venda literal, mas se a gente trazer para o espiritual, é uma administração, não é vender a unção. Que infelizmente, hoje a gente está vendo muito isso. Às vezes a pessoa está iniciando um chamado, ela nem foi treinada, ela nem alcançou ainda, e muitas vezes ela nem tem tempo de fazer isso, de se aprimorar, porque ela já está gastando todo o seu azeite. A gente pensa que o azeite não acaba. A fonte de Deus é inesgotável. Mas se não soubermos administrar, porque vamos colocar aquela mulher como a negociante, né? Vamos aqui, ela vendeu, ela administrou. Será se ela vendeu ela ficou só com aquilo? O que ela tinha que fazer, irmãs? Vende, administra o que tem e comprar mais azeite para que ela continue no negócio, né? Para que ela continue dando fluidez naquilo que Deus tem. O problema é que a gente recebe uma pequena porção e aí a gente baixa a guarda, não valoriza, não protege, não sabe administrar e acaba. E às vezes depois você vê muitos fazendo a obra e a unção já se foi. Às vezes as pessoas confiam na sua unção. Não, mas Deus me deu esse dom. Eu sei fazer. Mas chega um ponto que se a unção se acabar ou se retirar da sua vida, o dom permanece. Mas você vai estar fazendo sozinho. Porque dom é uma coisa, unção é... A unção sustenta o dom. Né? Não adianta a gente só ter um dom e ela não ter a unção. Então vamos voltando aqui. Para a gente não se perder. Então só tem luz quem valoriza a unção. A lâmpada da mulher prudente lá em Provérbios está falando que ela nunca se apaga. Por quê? Porque ela tinha reserva. Porque ela era uma boa administradora da unção. Ela sabia administrar o que possuía e isso refletia em tudo que ela fazia. Então a unção de Deus, ela nos ensina todas as coisas. A unção de Deus não é só para você ser usada no ministério, não é só para você servir igreja, não é só para você fazer a obra. A unção de Deus é para te iluminar, para que você administre toda a sua vida. Toda a sua vida. Então, para ter esse azeite, nós precisamos valorizar, preparar, comprar, armazenar, administrar. Foi isso que as virgens prudentes fizeram. Elas valorizavam. Isso aqui é importante, isso aqui mantém a minha lâmpada
acesa, isso aqui vai me guiar até o noivo, então eu vou levar, aqui está falando que elas tinham, as prudentes tinham, além da lâmpada acesa, eu vou levar a reserva. Eu não confio só porque hoje eu estou bem, porque hoje eu estou num grande ministério, porque hoje eu estou fazendo, eu não confio só naquilo. E amanhã? E a minha nova fase? E as fases que virão? Eu tenho azeite para viver aquilo? Eu tenho unção? Eu tenho unção para passar o dia mal? Eu tenho unção para viver? Infelizmente, né, irmã? Nós estamos na Terra, a gente vai viver coisas difíceis. Eu tenho unção para viver um luto? Eu tenho unção para viver o ninho vazio? Eu tenho unção para perder o trabalho? Eu tenho unção para passar uma luta no casamento, passar uma dificuldade? Porque é a vida, a gente não sabe o que a vida vai trazer. Eu tenho unção para minha velhice, que é o que a gente tem falado. Eu tenho unção que vai me sustentar até lá, e isso tem que ser gerado, tem que ser negociado, tem que ser administrado, tem que ser valorizado. E o que precisa? O que eu falei lá o nosso versículo-chave é que uma mosca morta pode arruinar o nosso azeite. Então, o azeite precisa ser tampado, bem guardado, para preservar o sabor, para preservar os nutrientes. Então, em primeiro lugar, nós temos que cuidar do que nós recebemos, daquilo que Deus nos deu. E essa mosca morta, esse azeite precisava ser tampado, né, irmãs? Quando vamos voltar aqui imaginando aquela mulher da transformação ali, da multiplicação, do milagre. O que ela fez com aquele jarro, aquele monte de vasilhas? O que ela fez com aqueles vasos? Precisa ser bem tampado, precisa ser bem guardado. Azeite não pode ser exposto em qualquer lugar. E aí eu estou falando de azeite natural. Se você pensar nisso, se você pesquisar, a gente tem que saber como lida com esse azeite. Assim, na nossa vida, tem que tampar. Se você não valoriza, deixa para lá, daqui a pouco eu tampo, depois eu olho, né? Ou Deus derrama algo. Uma das coisas que eu mais entendi, Deus só te dá mais se você valorizar. Se você não valorizar, ele para. Aquela fonte ali para. Se você não valoriza e não exercita o dom, não expõe, se você não se expõe à presença do Senhor, valorizando aquilo que ele te dá, não vai dar mais. Não vai fluir mais. Porque ele é um Deus de multiplicação, mas quando você valoriza e quando você coloca e traz até ele. A mosca morta, que estraga esse unguento, ela é. O que ela é? O que é essa mosca morta? São as coisas que a gente vai deixando, né? São as coisas naturais que a gente vai deixando que estrague a nossa unção, o nosso vigor, a nossa energia vital. Mas antes de eu falar o que é essas moscas mortas, vamos continuar aqui dando uma ênfase nessa questão de proteger e guardar essa unção recebida. Então comece a olhar para dentro de você. O que eu tenho da parte de Deus? O que Deus me entregou? O que Deus me entregou espiritualmente? O que Deus me entregou no natural? O que Deus colocou nas minhas mãos? O que ele aposta em mim? Essa mulher da botija de azeite, era a responsabilidade dela. Cuidar, proteger, valorizar, administrar. Deus nos entrega, irmã. Mas a responsabilidade de proteger e valorizar e administrar era dela. Olha, filha, eu fiz um milagre. Agora é você que vai saber o que você vai fazer com esse azeite, como você vai fazer. Né? O profeta, às vezes, nos dá uma direção. A palavra nos dá a direção. Agora, a nossa atitude é que termina, é que faz. E às vezes, nós recebemos um pouquinho da parte de Deus e a gente acaba vivendo regaladamente, como se não houvesse amanhã, sem responsabilidade com o chamado, como se a unção sem manutenção fosse eterna. Eu quero ler Efésios no capítulo 4, versículo 1 a 8. Vamos ler Efésios 4, versículo 1 a 8. Eu rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, isso é Paulo falando a Efésios,
Prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que foste chamado, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo, um só Espírito, como foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, Jesus levou cativo o cativeiro, concebeu dom aos homens. Eu vou ler só até aqui. A palavra que eu quero enfocar é: a gente recebe a unção, a gente recebe uma palavra, a gente recebe um toque, né? A gente vai numa conferência, recebe algo, ou alguém orou pela gente, entregou algo, ou você teve um devocional, recebeu algo. Enfim, todo o tempo Deus está nos dando, presenteando com a presença dele. Mas, como eu disse aqui, quando a gente é imprudente, a gente vive regaladamente sem pensar no amanhã. Sabe? Igual gente imprudente com dinheiro. Ai, ganhei uma bolada, vou gastar tudo, não pensa no amanhã. A mesma coisa aqui. Não foi isso que as virgens imprudentes fizeram? Elas tinham azeite. Não está dizendo que elas não tinham, elas não tinham reserva para o futuro próximo, não é nem o futuro longe. Ai, eu preciso de azeite, de unção, porque Jesus vai voltar, eu não sei quando. É para hoje, irmã. Você precisa para daqui a pouco à tarde. Você precisa de unção para daqui a pouquinho. Tem que ter reserva para hoje, para amanhã, em qualquer momento, porque você não sabe o dia que ele vai chegar. Então, a reserva é para te servir em todo o momento. E aqui está dizendo, Paulo estava dizendo, olha, eu rogo que vocês andem de um modo digno da sua vocação. Então, quando nós temos a unção e valorizamos essa unção, a gente tem que entender que o nosso caminhar tem que ser diferente. E aí ele fala aqui, né, que quais o jeito que a gente tem que andar com mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, se esforçando diligentemente para preservar aquilo que a gente ganhou, o vínculo do Espírito, a paz, e entender que a gente é um só, né? E aí ele fala, porque Jesus quando subiu, ele levou o cativeiro, ele leva cativo, ele nos liberta e ele dá dom aos homens. Mas você tem que andar de modo digno. Nós temos que preservar essa unção, sabe? Nós temos que estar sempre checando o nível de óleo. Aqui nos Estados Unidos, devido ao frio, para quem mora aqui já sabe o que eu estou falando, mas para quem não mora, nós temos aquecedores. Você pode ter aquecedor a gás e tem aquecedor a óleo. Normalmente, a maioria é a óleo, pelo menos a minha casa é a óleo, né? O óleo é um tanque enorme, eu não sei em litros, porque o meu é mais de 250 galões. Cada galão é 4 litros. É muito litro, irmã. Depois faz as contas aí que eu não vai dar para eu queimar meus neurônios agora com isso. Mas é muito, muito grande, né? E aí, você tem que estar checando. E, coincidentemente, ontem foi o dia, eu tinha pedido 2 dias antes, tem que pedir com antecedência para a companhia vir. Tem também companhia que você faz um contrato e ela vai vir, ela tem a data ali que ela vai estar vindo para repor. Mas quem não tem esse contrato, que é o meu caso, você tem que checar. Porque se esse óleo seca, você estraga todo o sistema de califação. E esse óleo é para usado para esquentar água, a água quente que você toma banho, a água quente que sai da torneira, né? E é o aquecedor. Temos que estar sempre checando. Na nossa vida, nós temos que checar o nosso óleo. É igual o carro. Você tem que checar o óleo do carro. Se precisa trocar, se está secando. Se secar, arrebenta com o carro. E essa unção, irmãs, essa unção espiritual que eu estou dizendo, ela não tem esse sistema automático de que alguém vai vir e vai encher. Alguém vai vir e vai encher automático para você. Não, você tem que checar. E aí é aquele tanque enorme, ele tem um termômetrozinho
o nívelzinho, né? E aí você vai vendo se tá lá em cima, quando tá cheio, tá lá em cima, ele vai abaixando, embaixo tá a última escrita, né? Ele vai abaixando, vai mostrando, tá meio galão, tá meio tanque, tá um quarto, e no final fala tá vazio. Então, quis fazer esse paralelo que foi bem coincidência de ontem eu estar colocando o óleo. E a gente entra um pouco em desespero, entre aspas, né, irmãs? É uma expressão. A gente entra um pouco em desespero quando o inverno está rigoroso, como foi aqui, de nevascas brusca, e que é o meu caso, né, que eu tenho que estar sempre checando, e a gente tem que pedir com antecedência. E quando tem neve, muita neve, toda vez que neva, você tem que limpar o caminho aonde os caras vão passar para colocar esse óleo, porque existe um tubo do lado de fora que vai enfiar ali, eles vão colocar a mangueira e vai jogar o óleo para dentro desse tanque que está dentro do porão da casa. Então, você entra em desespero se o tanque estava baixo e se nevou e leva alguns dias. Vamos supor que a companhia não dá conta de servir a todo mundo e vai demorar um pouco. A gente entra um pouco em desespero. Se o óleo acabar, a gente vai ficar no frio, vai estragar a califação da casa. E eu não sei o que acontece se estragar, porque eu não quero nem saber, porque deve ser muito dinheiro que você vai gastar para consertar. Enfim, assim é a nossa vida espiritual, né? Agora, a gente entra em desespero, que eu estava falando aqui, se não tiver administração. Se não tiver uma boa administração, se você não encheu antes, se você não prestou atenção, se você esperou o dia mal chegar, esperou a nevasca chegar para pensar nisso, para ir lá olhar se o negócio estava cheio ou não. E o que está acontecendo? Muitos de nós temos adoecido, sofrido, né? Porque queremos e esperamos que os outros valorizem a nossa unção, os outros guardem o nosso chamado, guardem os nossos dons, e esse papel é nosso, né? Então, às vezes a gente espera que, alguém vai olhar se o óleo acabou. Mas meu marido não me colabora comigo de me ajudar na minha unção, ele me tira do sério. Ele sabe do meu chamado e porque os meus filhos não estão andando conforme deveria e eles sabem do meu chamado. Mas quem tem que valorizar o seu chamado é você. É você que tem que valorizar, é você que tem que cuidar. Então, por exemplo, quem mora de aluguel, não é o dono da casa que tem que ir lá olhar se tem óleo, é você que está morando ali. Que nós então possamos despertar nisso. Nós possamos despertar. Eu preciso valorizar, proteger a unção que Deus me deu e eu preciso andar de acordo com o que fomos chamados. Aí agora eu falo da mosca morta. O que é essa mosca morta? Quando a gente começa a não andar conforme fomos chamados, quando a gente começa a deixar coisas picuinhas, né? Pode ser pequenininha, já estraga. Se for grande, aí se esvai todo o azeite, né? O que nós precisamos fazer? Ir cortando tudo que rouba, que mina a nossa energia física, mental, espiritual. Essa foi um grande alinhamento que eu entendi. Porque a gente pensa que a unção, ela vai assim, vai fazer a gente ser uma mulher biônica, né? Eu não vou cansar, eu não vou adoecer. Quando eu estou lá fazendo a obra, porque, irmãs, quando você tem um chamado e você faz, você sente uma presença, você sente uma força, você sente imbatível. Mas temos o nosso dia a dia que a gente tem que lidar. E a gente não pode só confiar naquilo que a gente fez. A gente tem que restaurar o nosso corpo, a gente tem que cuidar do vaso. E sabe uma coisa que às vezes a gente acha tudo difícil. Mas que difícil isso. Tem que ler a Bíblia, tem que jejuar, tem que ir na igreja, tem que estar em comunhão, tem que orar, tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que aprender. Parece tudo difícil, tão puxado. Sabe por que que é? Porque nós não priorizamos a unção. Porque nós não valorizamos a unção. É uma pirâmide a vida da gente, ó. Pirâmide, tá? O topo da pirâmide é Deus, você, os cuidados que você tem que ter. Então, relacionamento com Deus, você, sua família, a igreja, trabalho. Mais ou menos aí é o mais importante. O problema é que
De vez a gente começar de cima para baixo, a gente inverteu a pirâmide, tá? A gente gasta todo o nosso tempo, trabalho, gasta todo o nosso tempo na igreja, aí depois a gente vai gastar o nosso tempo com a família, mas nem é cuidando da família, é brigando com a família. E depois, aí também a gente não cuida da gente também não, depois nada, né? Depois a gente nem olha pra gente, lá no finalzinho tá Deus, aí você quer pular lá de cima dessa montanha de problema, você quer ir direto em Deus e quer ser cheio, e aí começa a parecer difícil. Nossa, mas que caminho difícil, eu vou ter que atravessar toda essa problemada para chegar lá no Senhor. O negócio é o contrário, irmãs. É lá de cima. Se a gente, sabe uma coisa também que eu mudei minha vida? Foi quando eu entendia isso. Eu amava a unção, eu valorizava a unção, mas eu estava gastando o meu tempo com as outras coisas, mesmo tentando me encher, fica tudo muito mais difícil. Se você começar a cuidar da unção, do óleo, do que Deus te entregou, do seu relacionamento com Deus, as coisas ficam mais fáceis. A vida fica mais fácil, porque a unção te ensina todas as coisas. A unção te ajuda em todas as coisas. Então, ao invés de você gastar tempo preocupado com aquela pessoa, preocupado com o marido, preocupado com a sogra, preocupado com a cunhada, preocupado com não sei o quê, brigando com não sei o quê, lidando com dificuldade financeira, ao invés de você falar, há uma unção dentro de mim que me ensina todas as coisas, e se expor à palavra, que é aqui que está o ensinamento de todas as coisas, ele vai te entregar a porção. Olha, aqui está a sabedoria, a unção, a luz, o discernimento para lidar com isso. Pronto. Ficou tudo muito mais fácil. O problema é que a gente gasta esse óleo, a gente gasta sem entendimento. Então, eliminar as distrações. Isso aí que estou falando das moscas mortas, né? Elimina as distrações, mesmo que sejam distrações boas. Conversas que são aparentemente boas, encontros, mas que talvez aquele não era o momento que você devia estar envolvida naquilo, porque você precisaria estar repousando, um tempo de repouso para maturar a azeitona que gera o azeite. Às vezes é um tempo de maturar o seu fruto que vai te dar um bom azeite, porque a gente também produz os nossos azeites quando você dá fruto, e essa aí eu não vou entrar nessa parte de como fazer o azeite, mas enfim. Elimina as distrações. Elimina. Às vezes você está exausta, mas você vai fazer coisa que não vai te acrescentar, mesmo que sejam boas. Eu já falei isso em várias outras caminhadas de oração, que na época de falar em telefone, hoje em dia a gente quase não fala em telefone, né? Para ligar, você tem até, eu pelo menos acho que tem que ser assim mesmo. Você tem que perguntar, posso te ligar? Vamos marcar um dia para a gente falar no telefone? Porque hoje em dia não precisa tanto. Mas eu gastava tanto tempo falando no telefone, falando coisa boa, conversando com irmãs de oração, contando testemunho com as minhas amigas. Mas olha, aquilo é, eu não vou dizer que acabou com a minha unção, porque eu tenho já esse hábito de estar repondo e estar aliado, mas era um desgaste violento, é um desgaste. Eu não estava administrando a minha unção como devia. Então, não ande, agora olha aqui, não ande com quem não valoriza a própria unção. Quem não valoriza a própria unção, você acha que vai valorizar a sua, irmã? Você acha? Uma mulher que eu conheço e conheci, e tem muitas por aí, né? Pessoas que são usadas por Deus, pessoas que têm uma graça ali para ser usada, mas aí a pessoa fora do, como eu vou dizer, fora ali do chamado, fora ali do ministério, de ser usada, a pessoa não tem prudência. Vamos, por exemplo, uma grande profeta, por exemplo. A pessoa não tem prudência financeira, a pessoa não tem prudência no casamento, a pessoa é religiosa, a pessoa não tem prudência com os filhos. Mas é pessoas que a gente conhece, por exemplo, vamos supor que é uma grande amiga, sei lá. Vai pensando aí, né, irmã? Quando eu falo, eu não estou direcionando para ninguém, eu tô falando algo que eu estou tendo uma imaginação para a gente entender o que eu estou falando. Antigamente, eu até tolerava esse tipo de gente. Tolerava com muito carinho, com muita paciência, né?
hoje não dá mais. Não dá mais para você caminhar com virgens imprudentes. Não dá mais. Porque se ela não valoriza o azeite dela, ela não vai valorizar o seu. E quando está acabando aqui, o que aconteceu? Ela quer até o nosso azeite. É isso que a pessoa quer. Então a gente tem que, não é de, tem que deixar as pessoas para lá, não é isso, é saber saindo. Vamos sair disso aqui, né? Isso aqui não dá, a pessoa não é prudente, não dá, sabe? Às vezes tem mulheres que são, até parece que tá com a unção, que tá com a graça, mas a mulher tem promiscuidade, a pessoa vive em promiscuidade. Você acha que a pessoa está valorizando a sua unção? Então, não ande com quem não valoriza a própria unção. Quem não valoriza a própria unção não acha que ela vai valorizar a sua. As virgens imprudentes, elas querem o nosso azeite, só que elas não pagaram o preço. Elas não pagaram o preço que a gente pagou de administrar, de levar uma botija extra, de estar se preservando, de estar checando o óleo, de estar se limpando, não deixando as moscas, tá super bem tampado, super bem cuidado. As virgens imprudentes, depois elas querem pegar a nossa porção. Então, cuida da sua saúde. Cuidar da sua saúde, do seu cérebro, é proteger a sua unção. Porque como que essa unção vai passar pelo seu corpo? A unção precisa passar pela sua fala, precisa passar pelos seus pensamentos, precisa passar pelas suas atitudes. Se você não tiver controle e administração desse corpo, como que vai fluir essa unção? Descansa. Às vezes nós estamos muito cansadas, mas o ativismo, a performance, né? A gente quer fazer. Se você aprender a descansar, depois fazer, você vai ver que você vai fazer com muito mais qualidade, com muito mais ânimo, com muito mais entendimento. Isso é tudo, irmãs. Isso é tudo. Para tudo na vida, não é só para ministério, não. Corta pessoas que querem roubar o seu tempo. A unção está muito ligada com o nosso tempo. Muito ligada ao nosso tempo. E vem sorrateiramente gente que quer roubar o seu tempo. Às vezes a pessoa vem, como que eu vou dizer? Não é nem propositalmente. A pessoa não veio propositalmente, estou indo ali roubar o tempo dela. Não. É as circunstâncias. É falta da gente treinar a pessoa. Agora não posso, agora não vou, agora não dá. É você que tem que colocar os limites, né? Vamos cuidar desse azeite, orando, aprendendo, dedicando, servindo, porque é isso que isso vai proteger, isso vai gerar ainda mais óleo. Vigiar, estando atento a tudo isso, tudo que você vigiar e está atento, mostra o quanto você valoriza, o quanto você protege, isso multiplica o seu azeite e você vai administrar o que tem e viver bem com a sua própria unção. Que a unção de Deus, irmãs, traga para você cura, libertação. Não espera usar o azeite do outro. Eu vou num grande evento, eu vou pedir a pastora fulana para orar por mim, porque ela orando vai acontecer. É maravilhoso. Eu amo Deus usar vasos para a minha vida. Mas aprenda a valorizar a sua unção. Dentro de você está, se você buscar, se você for diligente, é como se eu desse vou dar um conselho para as virgens imprudentes. Vamos supor que elas tivessem tempo. Vamos supor que o noivo não veio ainda e elas tivessem tempo. A vontade de falar para elas é o seguinte: a mesma unção que está nas prudentes, se você buscar e você for prudente, você vai ter. Então, o mesmo Deus que ensina aquela irmã que você admira, que você acha que está cheia da unção, o mesmo Deus que enche ela, enche você. A mesma fonte está a jorrar, basta você ir lá na fonte. Mas o mais importante, proteger e valorizar a unção. Essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, com a graça de Jesus. E a canção que eu vou deixar hoje é a nossa primeira canção da nossa caminhada, para a gente não esquecer, o porquê que a gente está trabalhando esses temas. Um beijo, fiquem com Deus.